O tempo, ele parece controlar cada parte da nossa vida, né? Ele mede nossos dias, nossas semanas, nossa existência inteira. Mas o que a Bíblia realmente nos diz sobre a verdadeira natureza do tempo? Vamos mergulhar juntos na perspectiva divina sobre o tempo, a eternidade e o que isso significa para a nossa vida hoje. Então, vamos começar com a pergunta mais básica de todas, mas que é super profunda. Afinal de contas, o que é o tempo? A gente usa essa palavra o dia todo, mas será que a gente já parou para pensar no que ela realmente significa? E mais importante ainda, de onde ela veio? Sabe, o tempo é talvez a coisa mais democrática que existe. Não importa se a pessoa é rica ou pobre, onde ela mora, todo mundo recebe exatamente a mesma quantia todos os dias, 24 horas. É o único recurso que a gente compartilha de forma igual. Mas é exatamente aqui que a nossa visão, a visão humana e a visão divina começam a se separar de uma forma impressionante. E aqui a gente entra num conceito que muda tudo. Enquanto nós estamos presos a esse fluxo de segundos, minutos e horas, a Bíblia nos apresenta Jeová como o Deus da eternidade. Para ele, o tempo não é uma limitação, é uma criação. Pensa um pouco no que isso significa. Lá em Isaías, capítulo 40, versículo 28, o texto descreve a natureza de Deus de um jeito incrível. Ele não é só eterno, o texto diz que ele não se cansa nem se fatiga. A energia e a existência dele são infinitas, algo que a gente, que se desgasta com o tempo, nem consegue imaginar direito. E essa mesma ideia aparece de uma forma muito poética no Salmo 90, versículo 2. Tenta visualizar essa imagem. Antes mesmo de existirem montanhas, antes da própria Terra ser formada, Deus já era Deus. A existência dele vem antes de tudo. Antes da criação e do tempo como a gente conhece. Ele simplesmente não tem começo nem fim. A diferença de perspectiva é gigantesca. Pra gente, o tempo é como uma estrada reta, que só vai pra frente. Mas para Jeová, a visão é completamente outra. Como a gente lê em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, para ele, 1000 anos são como um dia. Isso quer dizer que ele vê toda a história da humanidade do início ao fim de uma só vez, sem estar preso à nossa percepção de passado, presente e futuro. Bem, se Deus existe fora do tempo, a conclusão lógica é bem direta, né? O próprio tempo teve um começo. Ele não é uma força que sempre existiu, mas sim algo que foi criado de propósito. O ponto-chave está lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Os corpos celestes, Sol, Lua, estrelas, não foram criados só para iluminar. Eles foram colocados lá especificamente para servir como sinais e para épocas, e para dias e anos. Ou seja, o tempo, como a gente mede, começou junto com a criação do universo. E quem foi o agente por trás dessa criação? A Bíblia revela que Jeová realizou isso por meio de seu Filho, Jesus Cristo, que é chamado de a Palavra ou o Logos. Ele foi como o mestre de obras na criação de absolutamente tudo, incluindo o próprio tempo. O texto de João, capítulo 1, dos versículos 1 a 3, não deixa nenhuma margem para dúvida. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele. E todas as coisas quer dizer exatamente isso: o espaço, a matéria e o próprio tempo. Não tem exceção. Jesus foi o canal pelo qual o universo e as leis que o governam foram estabelecidos. E para amarrar esse ponto, o livro de Judas, no versículo 25, nos dá uma confirmação fascinante. No texto original em grego, a glória é atribuída a Deus antes de todo o tempo. A precisão da linguagem aqui é fundamental. Se algo existia antes do tempo, então, por definição, o tempo teve um começo. Ok, com essa perspectiva divina bem estabelecida, a questão se volta para nós. Como entender tudo isso afeta o nosso jeito de viver? A resposta da Bíblia vem com um senso de urgência, falando sobre o tempo que resta. Eclesiastes, lá no capítulo 3, reconhece os ciclos da nossa vida. Existe um tempo para nascer, um tempo para morrer, tempo para rir, tempo para chorar. Nossas vidas são feitas de fases, de estações. Isso é uma verdade que todo mundo sente na pele. Só que dentro desses ciclos que a gente sabe que são finitos, Eclesiastes 3, versículo 11, revela que Deus colocou olam, ou seja, um senso de eternidade, dentro do nosso coração. É esse desejo que já nasce com a gente que nos faz buscar algo que dure para sempre, uma vontade de ir além da nossa vida curta. A gente costuma dizer que o tempo voa, não é? Mas a perspectiva bíblica, lá no Salmo 90, versículo 10, meio que nos corrige. O tempo, na verdade, é uma constante. Somos nós, com nossas vidas de 70, 80 anos, que passamos depressa e logo desaparecemos. A questão não é a velocidade do tempo,
mas como a nossa vida é breve. E é aqui que a urgência fica explícita. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29, vai direto ao ponto. O tempo que resta é reduzido. Ele está falando sobre a nossa era, o período que vem antes dos eventos finais que a Bíblia descreve. Existe uma contagem regressiva acontecendo. Para a gente conseguir entender bem essa urgência, a Bíblia usa umas analogias bem fortes. Pensa num agricultor correndo para colher tudo antes que a tempestade destrua a plantação, ou na preparação agitada antes de um voo que já está para decolar, ou na expectativa de um parto que pode acontecer a qualquer momento. Em todas essas situações, não há tempo para relaxar, a ação precisa ser imediata. Então, se o tempo que temos é limitado e a situação é urgente, a conclusão é bem clara. A gente precisa usar nosso tempo com sabedoria. Mas na prática, o que isso quer dizer? O conselho do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 16 é a chave de tudo. Não se trata de ter mais tempo, mas de usar o tempo que temos do melhor jeito possível. E para isso, a gente precisa saber o que é realmente importante e ter a disciplina para deixar de lado aquilo que não é essencial. E como a gente faz isso? Basicamente, em 3 passos. Primeiro, vigilância. É viver com a consciência de que o fim do sistema pode chegar a qualquer momento. Segundo, preparação. É fortalecer a nossa fé no Deus que controla os tempos e as épocas. E terceiro, prioridade. É usar o nosso tempo de forma ativa com o que fortalece nossa espiritualidade, como o estudo da Bíblia e a adoração. E aqui, a gente chega à conclusão lógica de toda essa análise. O tempo, como criação divina, tem um propósito. Ao entender sua natureza, a eternidade de Deus e a urgência do nosso momento, somos orientados a agir. Ao usarmos nosso tempo com sabedoria e exercermos fé em Jeová, o Deus de tempos e épocas, a promessa da Bíblia fica muito clara: a vida é eterna, onde aquele tempo indefinido que um dia foi só um desejo no nosso coração se torna a nossa herança.